Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Estava falando, brincando ali com os meninos ali atrás, que eu já estou suado aqui. Ó. Isso aqui é o medo de falar em público, né? O medo natural que eu tenho de falar em público já começa a ficar meio suando. Mas glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a unção do suor. Você vem aqui que nós vamos tocar com um lencinho aqui, que o suor vai ser curado. Brincadeira à parte. Gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Espírito Santo, nós clamamos a sua presença. Clamamos, Deus, que o Senhor venha simplificar cada palavra, o Senhor venha simplificar cada texto, que o Senhor possa me ajudar a transmitir aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração. Essa igreja, ela é uma igreja abençoada, porque o Senhor está no meio dela. Essa é uma igreja que precisa, Senhor, como todas as outras, de atenção do Senhor, precisa do cuidado, precisa da Tua palavra, né? Como nós estamos sendo instruídos durante algumas semanas, o cuidado que nós temos que ter para que essa presença não venha morrer, não venha sumir do nosso meio. Pelo contrário, nós queremos cuidar, nós queremos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça no nosso coração, Pai. Permaneça nessa igreja, Senhor. Que o Espírito Santo possa falar com cada pessoa aqui, né, possa transmitir a Tua palavra. O Senhor que convence, né, não existe a capacidade do pregador, da persuasão, das palavras, da eloquência, mas que a glória seja do Senhor, que o Espírito do Senhor esteja operando, trazendo princípios do nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês o seguinte, um sentimento que eu estou nesse dia para trazer a mensagem para vocês. Eu estou igual um novo convertido querendo anunciar uma boa nova. Porque desde o dia 12 de junho, quando eu comecei a meditar sobre alguns assuntos no livro de Atos, eu não parei de ler Atos até o dia de hoje. Então, eu tenho meditado durante esse mês, talvez umas 4, 5 vezes, na sexta vez, estudando e lendo o livro de Atos. E eu estou fascinado com o livro de Atos. Estou fascinado. A impressão que eu tenho, mesmo conhecendo as Escrituras, né, pelo menos um pouco das Escrituras, o Novo Testamento, na sua forma doutrinária, e também na sua forma panorâmica, eu tenho a impressão, sinceramente, que agora que eu entendi o livro de Atos, e estou entendendo o livro de Atos agora, porque existem tanta riqueza, tanta riqueza contida nesse livro, que talvez, em todas as vezes que eu já li as Escrituras, quase 20 vezes, eu não tenha me detido de uma forma em que, como o pastor Marcos pregou hoje, né, essa meditação, tanto e com tanta frequência e com tanta vontade de aprender com o Espírito Santo, que realmente os meus olhos eles se abriram para o livro de Atos e eu pretendo continuar lendo durante toda a minha vida, até eu entender um pouco mais. Glória a Deus, o Senhor está presente, irmãos. Eu gostaria, né, assim, como eu acabei de dizer, talvez eu não vou conseguir passar tudo aquilo que está no meu coração para vocês. Talvez pela minha falta de capacidade de resumir as coisas dentro do tempo estabelecido, e também talvez pelo tempo, mas eu gostaria de trazer essa mensagem como algo que acredito que essa igreja já faça, e nós somos instruídos a fazer. Durante todo o tempo que eu estou aqui, nós somos instruídos a esse princípio, e eu gostaria de tratar com vocês nessa noite uma reflexão sobre generosidade. Uma reflexão sobre generosidade. E a abordagem que nós vamos fazer nessa noite, durante todo o livro de Atos nós vamos ver isso, né? Mas eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês sobre o texto de Atos, capítulo 11, versículo 27 até o versículo 30,
E nós vamos entrar dentro das viagens do apóstolo Paulo com essa ótica de uma oportunidade que a igreja recebeu de Deus de ser generosa quanto à coleta das ofertas para os santos pobres em Jerusalém e Judeia. A minha ideia com vocês, irmãos, não é simplesmente passar algumas questões, simplesmente para vocês anotarem ou para refletirem nessa noite, mas eu gostaria de contribuir com mais um tijolinho na construção do caráter de vocês e do meu também, que com certeza eu fui muito ministrado com isso, incentivar quanto ao princípio da generosidade, incentivá-los quanto ao princípio da doação, como uma oportunidade de graça e um dom concedido de Deus à igreja. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos na sua soberania, no seu poder, e nós, por vezes, dizemos que Deus, é o dono do ouro e da prata, e Deus realmente não tem falta de nada, e Deus pode suprir qualquer pessoa que esteja em necessidade. Mas Deus, Ele deu graça para a sua igreja. Deus deu um favor, uma oportunidade para que a igreja possa colaborar com a sua obra. Glória a Deus por isso. E desde o dia 8 de dezembro, foi quando eu li no meu devocional, em Gálatas capítulo 2, versículo 10, 8 de dezembro do ano passado, eu estava lendo Gálatas e me deparei com esse texto, que com certeza já li várias vezes, mas existem momentos que o Espírito de Deus ele quer trazer uma palavra específica sobre o seu coração, e essa palavra rima sobre o seu coração. E essa palavra veio de encontro ao meu coração nessa manhã do dia 8 de dezembro, e diz o seguinte, Gálatas 2:10, eles nos pediram só uma coisa, eles aqui são os colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, pediram somente uma coisa para o apóstolo Paulo quando este se converteu e foi enviado aos gentios. Somente uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E o apóstolo Paulo disse, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Então, desde esse dia 8 de dezembro, eu comecei a meditar muito sobre esse assunto, sobre ser generoso, sobre o princípio da doação, o princípio da oferta, o princípio e a oportunidade que Deus concedeu a mim como crente, a mim como igreja, de fazer parte do reino de Deus, sendo generoso com os irmãos. E nesse texto de Atos capítulo 11, versículo 27, que nós vamos ler agora, eu fiz questão, irmãos, faço questão de ler com vocês, na linguagem de hoje, justamente para facilitar a compreensão de todos. Atos capítulo 11, versículo 27, nós vamos ler hoje, na linguagem de hoje, desculpa a redundância, mas nós vamos ler, porque dentro do livro de Atos estão muitos outros textos do apóstolo Paulo, as viagens que ele fez, as cartas que ele escreveu, não somente Paulo, mas também Pedro. Então, quando nós lemos as Escrituras e nós paramos para meditar nas Escrituras e como as Escrituras elas sincronizam um texto com o outro, e nós paramos, isso foi a minha experiência, parando e percebendo, eu vibrava, e isso eu falo sendo literal, eu vibrava entendendo o assunto, eu falei assim, uau, que coisa fantástica isso aqui. Como esse assunto ele é tão vasto no Novo Testamento. Como o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, gastou talvez meses e muitos meses, e talvez anos do seu ministério, indo às igrejas gentílicas, clamando ao povo para que pudesse ofertar aos cristãos pobres e perseguidos da igreja de Jesus. E nesse texto, em Atos capítulo 11, versículo 27, a partir do versículo 27, diz o seguinte: naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, a base missionária do apóstolo Paulo.
Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Versículo 1, 12. Capítulo 12, versículo 1. Por esta época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada a coluna da igreja, Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e talvez você já passou por esse texto como eu, não me dei conta o que aconteceu nessa época de fato. Quando nós lemos esses 4 versículos, versículo 27, 28, 29 e 30, do capítulo 11, e os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12, nós não nos damos conta de que houve um espaço de tempo pertinente para que essas coisas acontecessem. Não foi do dia para a noite. Observe que a Bíblia diz que saiu de Jerusalém a Antioquia, um profeta chamado Ágabo, e profetizou. O Espírito Santo avisou uma igreja que estava sendo perseguida, e uma igreja que não tinha ouro, que não tinha prata, mas o que tinha, dava aos pobres, dava aos seres humanos, dava aos necessitados, que é o poder de Deus, que é a cura, que é a salvação. O Espírito Santo usa um homem para profetizar, dizendo o seguinte: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, se você conhece um pouco de história, você vai entender que Cláudio, ele foi o sucessor, talvez, do imperador mais bárbaro da história de Roma, Calígula. E foi o antecessor, talvez, do segundo filho do diabo, Nero. Então nós estamos em um tempo em que não somente a igreja era uma igreja que não tinha recursos financeiros, bem como a palavra de Deus estava sendo iniciada a pregação aos gentios. E nós vemos no capítulo 12 que Herodes matou um dos homens mais influenciadores da igreja. Observe que a igreja tinha tudo para ir para o buraco. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava crente, mais se nascia irmãos. Nos dias de Cláudio, conhecido como paranoico, o imperador paranoico, nos anos 41 a 54, Flávio Joséfo, o historiador, menciona uma fome especialmente severa que aconteceu na Judéia no ano 46, nessa época aqui. Houve 4 períodos de fome severa, a ponto de um historiador romano, um antigo senador e historiador Tácito, nasceu quando Nero começou a dominar de uma forma tirânica Roma. Tácito diz que não havia em Roma provisão para 15 dias de alimento. Foi nessa época, irmãos. Não havia provisão para 15 dias de alimento na capital do império. Imagina nas áreas periféricas. Tácito chega a dizer que naquele ano, e Paulo vai constatar isso em Atos, capítulo 16, 17, 18, que naquele ano, se o inverno fosse rigoroso, irmãos, a fome que era severa iria atingir todas as regiões, matando muitas pessoas de inanição, falta de alimento. O Espírito Santo levanta um homem dizendo o seguinte: haverá uma grande falta de alimentos.
Esse imperador Cláudio, lá no capítulo 18 de Atos, vai dizer que ele era tão paranoico que ele expulsou de Roma todos os judeus. Paulo vai chegar a citar isso. Todos os judeus. A fome citada aqui, em Atos, deve ter durado bem provavelmente 2 anos. E quando Deus levanta esse profeta Ágabo, bem possivelmente a fome já estava prestes a atingir o povo. E o que acontece? Versículo 29. Quando o povo, quando a igreja, quando os cristãos ouviram isso, então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. Eu gostaria de enfatizar essa mensagem no seu coração, sobre a generosidade. Deus não te pede aquilo que você não tem, Deus te pede aquilo que você tem. Se nós olharmos para o Evangelho, talvez no seu texto, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, em João, capítulo 3, versículo 16, e também 1 de João, capítulo 3, versículo 16, nós entendemos que o próprio Evangelho nasceu em meio à generosidade. Deus não poupou o seu próprio Filho, como o apóstolo Paulo constata isso em Romanos capítulo 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Esse ato generoso, essa doação foi feita por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho para nós. O maior ato de generosidade. E nós vamos ver, irmãos, que quando nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nós passamos a entender, a cada dia mais, que as coisas que nós temos não são necessariamente e somente para o nosso deleite, mas para abençoar aqueles que necessitam. E Deus oportunizou a sua igreja, sabedor de que Deus é Deus, dono do ouro e da prata, e pode muito bem fazer o que Ele quiser, pode muito bem estender as mãos e as codornizes aparecerem, pode muito bem sair água da pederneira, pode muito bem sustentar o povo com maná que eles não conheciam. Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Mas observe que a maneira como Deus operou na sua igreja foi dando oportunidade para que a igreja coletivamente e individualmente, ou seja, eu e você, pudéssemos contribuir para o avanço da sua obra na ajuda aos irmãos. Nós estamos falando especificamente de dinheiro, irmãos. Din-din. Observe versículo 30. Existem várias formas de nós expressarmos generosidades. Muitas expressões de generosidade. Essa especificamente, versículo 30, você vai observar que cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro. Por meio de Barnabé e Saulo. E mandaram o dinheiro. Isso demorou um tempo, e nós vamos ler em 1 Coríntios, o segundo texto que nós vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 16. Gostaria muito de falar o perfil dessa igreja, mas eu gostaria de me abreviar também, né, porque não vou conseguir explicar tudo. Mas se você entender o perfil dessa igreja, Paulo, talvez a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais pedra no sapato do apóstolo Paulo. Por 3 vezes, o apóstolo Paulo visitou essa igreja, escreveu 2 cartas a essa igreja, respondendo muitas perguntas. Paulo, ele é muito severo quanto ao trato doutrinário e o trato eclesiástico, pastoral, com os membros dessa igreja, chamando eles de carnais. Falando o seguinte: olha, se vocês não fizerem assim quando eu for aí, eu vou de maneira diferente, eu vou bem enfático. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o capítulo 15, último versículo, que geralmente nós
amamos esses último versículo. Observe depois do capítulo 15, um capítulo maravilhoso falando sobre ressurreição, assunto fantástico sobre glorificação. Ele faz uma transição de assunto dizendo o seguinte: portanto, queridos irmãos corintianos, se são corintianos, não são queridos. Portanto, queridos irmãos, continuem firmes, fortes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aí nós viramos a página e Paulo fala sobre dinheiro. Vamos ler? Eu queria focar muito numa região que chama Macedônia, um país que chama Macedônia. Depois nós vamos ler também aqui. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 1 do capítulo 16: agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus. De onde? Aonde estava tendo os cristãos que precisavam da ajuda financeira? Judéia. Observe que a igreja de Antioquia envia Paulo para as igrejas para coletar ofertas para ajudar os santos de Jerusalém, de Judéia. E depois desse capítulo maravilhoso, Paulo inicia dizendo: agora vou tratar do din-din, para ajudar o povo de Deus na Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Então, se nós tivéssemos tempo para fazer um panorama das viagens do apóstolo Paulo, e o que o apóstolo Paulo disse para cada igreja, vocês vão se surpreender, que o apóstolo Paulo fala muito sobre oferta, muito sobre dinheiro, para ajudar as pessoas, para fazer o reino de Deus crescer. E olha a instrução do apóstolo Paulo: todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Todos os domingos, cada um, olha que interessante, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro. Oferta individual. Paulo depois ia juntar esse montante, oferta coletiva. Observe bem, irmãos, o apóstolo Paulo individualiza a responsabilidade. Cada um de vocês. Então, essa igreja é uma igreja, graças a Deus, que abençoa os missionários e abençoa as pessoas que necessitam. Glória a Deus por isso, irmãos. Você está numa igreja em que realmente nós ofertamos para quem necessita. Hoje, eu estava com a casa de um pastor que já conhece muitas igrejas e ele estava angustiado quanto a esse assunto. Eu nem tinha falado a princípio sobre o que eu estava no meu coração, que era essa mensagem. Ele disse: olha, na igreja que eu estava, eu nunca ouvi falar sobre missões, eu nunca ouvi falar sobre ofertar, eu nunca falei ajudar as pessoas. E na nossa igreja entrava 120 mil reais de dízimo. E nós nunca ofertamos para missões, para quem precisa, para quem está fazendo a obra. Verdade. Mas olha só que interessante. Todos nós pertencemos a essa igreja. De certa forma, nós somos abençoados coletivamente. Como a igreja de Deus aqui em Caxias do Sul. Igreja Servos de Cristo aqui em Caxias do Sul. Nós somos abençoados, amém, irmãos? Graças a Deus, somos muito abençoados. Essa é a ideia de prosperidade. A palavra prosperar significa o caminho largo. Ou seja, graças a Deus que aquele texto de Provérbios 27 está se cumprindo. Os que confiam no Senhor engordarão. Glória a Deus. Estou ficando gordinho. Depois que eu casei, então, eu engordei 36 quilos. Aleluia, irmãos. Pega essa, irmãos. Pega essa chave. Pega a chave. Mas, irmãos, observe que o apóstolo Paulo, a princípio, ele está se referindo de forma individual. Eu quero dizer para você, irmãos,
Todos nós podemos ser generosos. Todos nós podemos ser generosos. Generosidade não se trata de percentual, se trata de propósito do coração, se trata de princípio. Generosidade não se trata de quantidade de dinheiro, mas se trata da fidelidade que você tem com Deus, de fazer a obra de Deus crescer, sabendo que você é um mordomo e dispenseiro dele. Todos nós podemos ser generosos. E nós vamos chegar naquele texto que geralmente a gente gosta de falar, cada um contribua, segundo, propôs, não com tristeza. Lembra? Quem semeia pouco, nós vamos ver o contexto de tudo isso, irmãos. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas não se apoie, eu quero dizer para vocês, não se apoie na oferta que essa igreja dá para missões. Não se apoie nisso. Seja você contribuinte. Seja você generoso. Cada um de vocês separe. Cada um de vocês da igreja, separe. Separe isso. Talvez você já ouviu isso várias vezes, eu também já ouvi várias, mas uma hora a ficha vai cair. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Talvez uns 3 anos atrás, precisamente, eu entendi isso, a ficha caiu mesmo no meu coração. E realmente eu entendi esse texto, cada um, aquele que semeia pouco, o pouco também colherá, quem semeia muito, muito colherá. Mas entendendo o contexto que eu vou trazer para vocês sobre essa generosidade do coração como princípio, a ideia de que a cada momento em que Deus te dá mais é para você fornecer e ajudar o próximo, aquele que precisa. E nós vamos ver talvez alguns critérios nesse ato de doação. Todos os domingos, cada um de vocês separe, guarde algum dinheiro. Talvez tem muita gente que tem facilidade em separar, mas quando fala em guardar, meu filho, eu tentei, pastor, guardar meu dinheiro, mas passou, veio aquele cheirinho maravilhoso da comida e eu gastei ele. Era o dinheiro da igreja, era o dinheiro que era para você abençoar os outros. De acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Paulo está dizendo o seguinte, vocês já vão adiantando aí, igreja de Corinto, porque quando eu for aí, e o povo de Corinto ficou muito nervoso com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, de vez de ir direto para Corinto, passou na Macedônia. Aí que entra a Macedônia, que eu quero falar com vocês. Próximo versículo. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Paulo, se você for ler Coríntios, você vai perceber que os corintianos estavam com o pé atrás com o apóstolo Paulo, achando que ele, E Paulo disse assim, se vocês duvidarem, vocês podem mandar alguém comigo. Porque essa oferta eu estou destinando aos crentes que precisam da oferta. Irmãos, não fica com medo do que a igreja vai fazer com o seu dinheiro, não, irmãos. Isso é coisa para descrente. Você é crente lavado, você é crente lavado no sangue de Jesus, você é crente cheio do Espírito. Entendeu? Essa paranoia de ficar achando o que eles vão fazer com... Irmãos, isso é coisa infantil. Isso é coisa infantil. Quando nós ofertamos com liberalidade, nós ofertamos com entusiasmo, com alegria. Nós sabemos que aquilo que nós estamos dando para Deus, devolvendo para Deus, e vamos ver também que o dízimo é um ato de generosidade, mas no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, a expressão de oferta vai muito, mas muito além do que o ato de dar dízimo. E nós vamos ver, continuar ali, versículo 5. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Gente, por que Paulo passou por lá? Agora vamos lá em 2 Coríntios. Desculpa, antes disso nós vamos lá em Romanos. Vocês lembram aqui de Romanos, quando Paulo faz, aquela, vamos colocar assim, aquele roteiro
entre aspas, turístico, não, né? Roteiro de viagem, e diz que vai passar a Espanha e tal. É aqui, ó, Romanos capítulo 15, versículo 26. Versículo 25 e 26. 25 e 26. Quando ele faz ele escreve aos romanos dizendo o que ele ia fazer. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus. Geralmente, quando traz a palavra serviço do povo, está se referindo a levar ofertas ao povo. Versículo 26. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão... Lembra da fome. Lembra da fome severa. O apóstolo Paulo está trabalhando para o povo. O apóstolo Paulo está servindo a Deus e servindo o próximo. Agora nós vamos ler o versículo 27. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso. Observe bem. E eu quero trazer esse contexto aqui da Macedônia. Irmãos, a Macedônia era como se fosse a Venezuela do passado. Se você conhecer a Venezuela do passado, ou pelo menos ler sobre, ou ouvir sobre, né, tem um vídeo aí circulando de uma venezuelana com o Luciano Huck, né, chorando, isso é um ano atrás, chorando, dizendo como a Venezuela era, há uns 3 anos atrás. Era considerado, por causa da questão do petróleo, ou seja, a riqueza, como, se não me falha a memória, como a Arábia Saudita das Américas. Alguma coisa assim? Mais completo, né? Um vídeo da Record mais completo que aborda sobre o antes e o depois. Então a Macedônia era rica. Ouro, minérios, metais, prata, couro, enfim. Sabe o que aconteceu com a Macedônia? Os romanos desnudaram a Macedônia. Tiraram toda a riqueza. Se apossou do ouro, da prata. E, fora isso, colocou severos impostos sobre todos os produtos. Nós estamos tratando de uma igreja que já era perseguida, que já era em si mesmo pobre financeiramente. Nós estamos tratando de uma igreja pobre e perseguida. Quem resolveu fazer isso? O apóstolo Paulo, que chegou dizendo assim: irmãos da Macedônia, irmãos da Acaia, eu vim aqui para fazer um levantamento de ofertas missionárias, para nós levarmos uma coleta bem generosa ao povo de Deus que se encontra em Jerusalém, Judeia, que está passando por uma grande e severa fome, principalmente nas regiões periféricas de Judeia e Jerusalém. Falou, foi isso? A ação partiu de quem? Deles. Povo pobre. Pobre. Paupérrimos. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Olha que loucura, talvez você olhe para o apóstolo Paulo e fale assim: Paulo, você é louco, os caras estão passando necessidade, os caras não têm quase nada para comer, os caras têm que se enfiar em lugares para ficar escondido por causa da perseguição, e você fala que esses cristãos têm a obrigação de ajudar financeiramente os cristãos de Jerusalém, que eram judeus, que os judeus nessa época tinham uma raiva dos gentios, porque a salvação viera pelos judeus, mas o Deus quis salvar os gentios. Você vai observar isso aí, ó, capítulo 11, capítulo 10 é a conversão de Cornélio, como uma parte da igreja, os fariseus, eles rejeitavam a ideia de que os gentios pudessem ser salvos. Agora, irmãos, olha como é que Deus faz, assim como fez com Elias, quando levantou um animal impuro para sustentar aquele profeta. Deus levanta os gentios, que eram basicamente um povo em que os judeus detestavam, achando que a salvação não pudesse ser para eles, levanta a igreja gentílica para sustentar os judeus cristãos. Irmãos, a provisão vem de onde você nem imagina. Esses homens
talvez nunca viram a igreja que se encontrava perseguida e com fome em Jerusalém. As ofertas que nós damos para os irmãos, talvez nós nunca vamos ver os irmãos, mas cada oferta que nós levantamos, cada valor que nós arrecadamos e abençoamos as pessoas, nós vamos ver aqui mesmo, 2 Coríntios, que isso serve para dar glória para Deus. Muitas pessoas vão chegar nos céus, talvez por causa de uma oferta que você deu, não por causa do valor, mas com aquilo proporcionou, talvez um dia a mais daquele missionário permanecer no campo, talvez uma coisa que aquele missionário fez para uma pessoa e que converteu aquela pessoa. Irmãos, nós não sabemos o que a nossa generosidade pode produzir um efeito global. Nós não sabemos. Nós vamos agora para o texto principal de 2 Coríntios, que é tudo dentro da mesma época, irmãos, desses 2 anos. 2 Coríntios, capítulo 8. Irmãos, tem muitos outros textos que falam sobre os cristãos da Macedônia, sobre a generosidade deles. Mas eu gostaria de me deter nesses 2 capítulos principais. Observe que no primeiro Coríntios, primeira carta, ele disse, olha, vocês preparam. E quando Paulo esteve na Macedônia, sabe o que o apóstolo Paulo falou para os macedônios? Dizendo o seguinte, assim, olha, irmãos macedônios, vocês não fazem a ideia de como os corintianos são generosos. E nós vamos ver isso aqui. O apóstolo Paulo é sagaz, inteligente, esse homem. Irmãos, versículo 1. Queremos que vocês saibam, Paulo está falando para os coríntios, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Irmãos, vocês entenderam como estava o estado da Macedônia? Cristãos pobres, talvez não tinham o que comer. Olha a graça de Deus, de onde eles tiraram isso? Aí vocês vão entender o que é dar com alegria. O que é cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Vocês vão entender agora. Vocês vão entender o que Deus é poderoso para dar semente para nós semearmos. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Versículo 2. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Irmãos, não é aflição que eu passo, que você passa, irmãos. São aflições de perseguição à morte. Os romanos perseguiam, os judeus perseguiam, a ponto dessa perseguição deixar os crentes paupérrimos. Se você talvez no início ali de Atos, você vai ter uma lembrança rápida, quando Pedro estava entrando na igreja, e aquele homem pedia esmola, dizendo assim, olha, olhando para Pedro, esperando que Pedro fosse dar uma oferta. Imagina, um mendigo esperando, nossa, esse cara aqui, tem cara que vai me dar uma oferta. Aí Pedro chega e joga uma água fria para o cara, olha, não tenho ouro, não tenho nada. E o cara, imagina o cara baixando a cabeça, tipo, pô, cara, pensei que eu ia receber uma oferta aqui, né? Aí Pedro fala assim, olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, aleluias, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. É a graça de Deus, irmãos. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Olha que interessante. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito, estou inventando não, irmãos. Estou falando de contexto, eu só estou lendo. Pobres. Eles não eram pobres. Eles eram, olha o advérbio aí, eles eram muito pobres. Muito pobres. Eles deram ofertas com grande generosidade. Olha o que o cristianismo promove. Como nós podemos ter alegria no sofrimento?
Só no cristianismo nós entendemos. Como nós somos pobres, mas enriquecemos muito. Só o cristianismo nós entendemos. Eu estou falando de homens que eram pobres, mas eram cheios do Espírito Santo. Aleluias! Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e muito mais. Isso aqui é um tapa na minha cara, eu vou falar a verdade para vocês. O Espírito Santo vem trazendo essa palavra no meu coração. Isso aqui é um tapa na cara. Porque nós temos muitas coisas e tem muitas pessoas passando por necessidades. Presta atenção, não estou falando para você deixar de fazer o que você está fazendo, não é isso. Mas nós temos a ideia de prosperidade, significa um caminho largo. E graças a Deus nós temos um caminho largo. Nós temos um caminho largo. Nós temos o que comer e muito bem o que comer. Basicamente nós podemos comer o que nós quisermos. Nós temos o que vestir. Nós temos com o que andar. E muito com o que andar. Observe bem. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade. Olha o versículo 4, que aí vai te dar um nocaute. Sabe o que eles fizeram? Eles pediram, mas não pediram assim, deixa eu ofertar, pastor. Deixa eu comprar aí, eu quero comprar um ingresso para o almoço para ajudar os missionários. Eu quero comprar, pastor. Deixa eu comprar, pastor. Sabe, eles pediam com insistência, cara. Os caras não tinham nada, meu. Não tinha nada. Sabe, irmãos, talvez seja um dos problemas da nossa vida não ser próspera a ponto da prosperidade segundo a visão de Deus para nós. Talvez porque nós não abrimos a nossa mente para esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa. Eles pediram com insistência. Pediram com insistência. E realmente, às vezes, não foi o apóstolo Paulo aqui que pediu com insistência. Graças a Deus essa igreja, e graças a Deus também usando vocês, essa igreja, através do Ministério Movimentos, ofertou R$6.000 para o missionário. Todo o valor, ninguém ganhou nada não, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus pela iniciativa. Mas pense comigo a insistência que se teve para comprar o ingresso. Observe bem, quantos cultos? Quantas vezes? Por favor, pelo amor de Deus, compre o ingresso. Mas ninguém aqui é paupérrimo. Ninguém aqui é pobre o suficiente para comprar o ingresso. Para que o ingresso? Para abençoar o irmão que está lá. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que é dar com alegria? É isso. Eu quero ser um contribuinte. Sem ser mesquinho. Eles pediram com insistência. Paulo, deixa eu participar, Paulo. Eu não tenho nada, mas deixa eu participar, Paulo. Insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. Observe, irmãos, que tapa na nossa cara isso aqui. Que o Espírito Santo não permita que essa palavra saia do nosso coração. Que como somos bem instruídos, a prática deve permanecer nessa igreja.
Versículo 5. E fizeram, irmãos, muito mais. Muito mais do que esperavam. Eles fizeram muito mais. Olha o grau superlativo, ó. Muito mais. Muito mais. Eu não posso, pastor João, eu não posso ofertar. Eu sou muito pobre. Eu não ganho nada. Nada. Não posso ser generoso, não ganho nada. Cada um contribua segundo aquilo que tem. Deus não te pede aquilo que você não tem. Pode ficar tranquilo, irmãos. É aquilo que você tem. É aquilo que você olha e fala assim: Senhor, eu te amo. Isso não vai me fazer falta, Senhor. Porque o Senhor supre todas as necessidades. Quando Paulo vai dizer, e eu acho que a gente não vai chegar em 2 Coríntios 9, mas quando Paulo vai dizer, não por tristeza, a palavra tristeza, significa dor. Sabe, quando nós perdemos alguma coisa que nos faz sentir dor, e nos faz falta, não é com tristeza. Contribuir não é com tristeza, falar assim, não, isso aqui vai me fazer falta, eu não quero dar. E fizeram muito mais do que esperávamos. Observe bem por que eu disse, olha como é que o Espírito Santo é tão poderoso, porque o apóstolo Paulo estava programando ir para onde? Direto para onde? Para Corinto. E o povo de Corinto ficou muito nervoso, porque ele deu uma passadinha onde? Na Macedônia. E quando ele chegou na Macedônia, os cristãos imploravam para poder ajudar. Primeiro, eles deram, olha que interessante, olha o que Paulo fala. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor. Senhor, não tem nada. Não tem nada. Eu só tenho um pouquinho de arroz para eu comer para o meu filho e depois nós morremos. Mas o profeta chega e faz assim, não, faz um bolo para mim. Aquela mulher disse, lembra a viúva lá em 2 Reis? Mas eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha para fazer bolo para mim, para o meu filho, para nós comermos e depois vamos morrer. O profeta falou assim, faz para mim. Aquela mulher obedeceu à voz de Deus. Irmãos, não faltou nada para ela. O Senhor deu tudo. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Que o Espírito Santo aplique essa generosidade ao nosso coração. 6. De modo, irmãos, que pedimos a Tito que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial, irmão, esse serviço especial de amor. Generosidade, irmãos, tem muito mais a ver com o coração do que com um bolso cheio de dinheiro. Tem muito mais a ver com o coração. Tem muito mais a ver com o coração. Às vezes, nós levantamos inverdades, sofismas para nós mesmos, sabe? Eu não tenho dinheiro, não tenho condição de ajudar, não tenho condição de dar. E necessariamente, as pessoas não precisam saber o que você dá ou deixa de dar. Mas você deve ter um coração generoso. Não é igual aos fariseus, alardeando para as pessoas o que você faz, mas o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, e nós também podemos olhar os filipenses, que foi a única igreja que ajudou o apóstolo Paulo, e a condição financeira da igreja de Filipenses era também muito precária. Talvez você vai levantar esse sofisma,
E talvez o espírito mal quer levantar esse sofisma no seu coração, dizendo o seguinte: eu não tenho como dar, eu não posso dar, porque eu também tenho pouco. Como eu vou dar do pouco para as pessoas que talvez têm menos do que eu ou mais do que eu? Ninguém que é suficientemente rico, irmãos, ou tem condições, não possa receber ofertas. E que quem não tem quase nada não possa dar, irmãos. Nós vamos ver no versículo 7 como que essa igreja de Corinto talvez seja uma igreja mais problemática. Que você vai ver em 1 Coríntios 13, quando vai falar sobre o amor: ainda que eu dou todo o meu corpo para ser queimado e dê meu dinheiro, se não tiver amor, de nada vale. Sobre os dons, lembra dos dons? Essa igreja é uma igreja rica. Versículo 7. Vocês, está falando para a igreja de Corinto, vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros. Ricos aonde? Na fé, na palavra, no conhecimento. Observe que 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado a ponto de dizer o seguinte: olha, eu chego ao ponto de dizer o seguinte para vocês: eu me orgulho da forma como eu vivo, que vocês ficam aí achando que os pregadores mais eloquentes gregos são melhores do que eu, mas eu não vou em palavras humanas, mas eu aproximo a vocês com o poder de Deus. É essa igreja. Vocês acham que vocês são mais do que os outros na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês? E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Já que vocês são mais inteligentes, já que vocês são mais capazes, já que vocês têm mais dinheiro, mais condição nessa terra, já que vocês são mais largos nessa terra, vocês têm mais posses nessa terra, eu gostaria que vocês fossem muito melhores do que os macedônios, que não tinham nada, mas me surpreendeu. Eu quero que vocês possam ajudar as pessoas. Se o seu coração não for à frente, meu irmão, nosso bolso não vai não. Porque talvez esse seja um dos assuntos mais espinhosos, que é ajudar as pessoas. Porque nós podemos levantar muitas considerações, mas de todas as considerações, o apóstolo Paulo, quando estava saindo da Macedônia, isso lá no capítulo 21, saindo da Macedônia, passou por Tessalônica, porque ele foi perseguido, voltou para a Macedônia, chegou perto de Éfeso, não querendo demorar muito em Éfeso, 60 quilômetros mais ou menos de distância. Ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso para vir 60 quilômetros encontrar ele, e falou assim: olha, eu fiz tudo o que eu pude fazer por vocês, estou voltando para Jerusalém. E eu quero lembrar para vocês o seguinte: as palavras do nosso Senhor Jesus, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele estava voltando para entregar as ofertas. E lembrou das palavras do Senhor Jesus. Poucas vezes o apóstolo Paulo falou diretamente palavras que não são escritas pelos autores canônicos. E ele traz essa recordação, como muitas outras que eles ouviram. Mas Lucas traz essa recordação. É mais bem-aventurado dar do que receber. Versículo 8. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Se é um amor não fingido. Se quando vai mexer com uma questão que é interessante e importante, que é sobre questões financeiras, sobre questão de dinheiro, porque todos nós precisamos, nós não amamos o dinheiro, mas nós precisamos dele, obviamente, mas quando vai mexer com esse assunto sobre questão financeira, em ajudar as pessoas, ou seja, em você se desfazer daquilo que você tem. Observe que várias vezes o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Deus te pede aquilo que você tem, não aquilo que você não tem, em desfazer aquilo que você tem para ajudar as pessoas.
É nesse momento que nós vamos ver se o nosso amor é verdadeiro ou não. Filhinhos, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade, de obras, como diz 1 João capítulo 3, como diz Tiago capítulo 2, como diz João 14, 21, que o amor não é uma emoção. O amor é justamente você obedecer os mandamentos. É uma ação. E se nós esperarmos sentir a necessidade de doar, talvez nós nunca vamos doar, porque nós estamos bem, estamos regalados, estamos muito bem, muito prósperos, estamos vestindo muito bem, graças a Deus, estamos comendo muito bem, graças a Deus, estamos morando muito bem, graças a Deus, apesar de muitas coisas não serem nossas, mas nós estamos bem, graças a Deus. Nós não estamos na mesma condição que os macedônios. Nós não estamos na mesma condição que os filipenses. Nós não estamos na mesma condição que os gálatas. Nós somos e temos muito mais posse do que eles. Temos muito mais comodidade, graças a Deus. Deus tem abençoado, irmãos, vocês. Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado essa igreja, irmãos. Graças a Deus por isso. E a ideia de ser abençoado é abençoar as pessoas. Porque se nós engolirmos essa semente, que a generosidade é uma semente, se nós engolirmos essa semente, irmãos, nós não vamos ter o que plantar. E se nós não plantarmos, nós não vamos colher. Versículo 9, o apóstolo Paulo apelou aqui agora. Agora o apóstolo Paulo apelou. Jogou baixo agora, né? Versículo 9. Eles jogam, a bola está quicando assim, é só chutar para gol. Olha o versículo 9, olha como é que ele apelou aí, ó. Porque vocês já conhecem o grande... Olha aí. Como é que você não dá agora? Ele era rico, mas por amor a vocês, corintianos, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Vamos caminhar um pouquinho. Só queria ler com vocês versículo 11. Versículo 10 e 11, que Paulo também, cada versículo aqui é uma ideia fantástica. Generosidade, irmãos, não é um ato que você faz uma única vez, tá, irmãos? É um ato de generosidade. Generosidade é um princípio. Você é generoso ou não. Não existe um ato de generosidade. Você é ou não é, esse é um princípio de vida. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Minha opinião sobre o assunto é essa. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Ou seja, nós temos que continuar sendo generosos. Não somente no ano passado, não somente na atitude generosa passada, porque quem vive de passado, agora é o cruzeiro. É museu. Portanto, versículo 11, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Vamos pular rapidinho, capítulo 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judeia. Aonde que houve a fome, irmãos? Judeia. De fato, não tenho nada a escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Esses corintianos estão com uma raiva do Macedônia que você não faz ideia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo aí na cidade de Corinto,
e não os encontrarem preparados, lembra, irmãos, lá em 1 Coríntios 16, que nós lemos que os domingos eles teriam que separar as ofertas? Ou seja, isso quase um ano de oferta juntando. Isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês, e sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim, olha só, Paulo é precavido, né? Para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Agora o versículo 6. Lembrem-se disso. Quem planta pouco, quem planta pouco colhe pouco. E quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não sou eu que vou estipular a sua oferta. Não é o pastor Marcos. E o pastor Marcos nunca fez isso como nosso pastor. Nunca fez isso. Vocês têm que dar tantos reais. Porque quando ele estipular uma oferta, isso vai ser uma taxa, e não uma oferta. Nós não damos taxas, como individualmente falamos, nós damos ofertas. Ofertas alçadas, nós damos ofertas. Não com tristeza, nem por obrigação. E essa obrigação não é obrigação moral, quero que você entenda isso. Essa obrigação aqui, você entendeu um contexto? Vocês não podem se sentir obrigados porque eu estou falando que os irmãos da Macedônia deram. Não se sintam obrigados, olhando ao irmão deu, também tem que dar, porque eu disse que nós somos melhores do que ele em tudo. Então, não por obrigação, aqui não está falando obrigação moral. Porque obrigação moral todos nós temos diante de Deus de ajudar as pessoas. Pois Deus ama quem? Observe bem que Deus não está dizendo assim, ó, Paulo está dizendo, Deus ama a quem é dado. Ser dado é diferente de ser generoso, porque a generosidade tem propósito. Eu tinha um tio que ele chegava em casa e ele era dado. Pegava dinheiro, tio Martins, né? Era tchuco. Chegava em casa distribuindo dinheiro, era dado. Era tão dado que ficou sem nada. Mas isso não é generosidade. Generosidade é dar com propósito. É você dar com propósito. Deus ama quem dá com alegria. E a palavra aqui é entusiasmo. Deus ama quem dá com felicidade, ou seja, dar com propósito. Ajudar com propósito. Se nós formos parar para ajudar todas as pessoas que nos pedem, é claro que nós não temos condição nenhuma. Quando você sai, por exemplo, daqui e vai para o centro, você vai parando, e cada semáforo tem um pedinte. E se você dá para todo pedinte, você não tem mais nada, não é isso. É você dar com propósito. Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Olha que interessante. O que você precisa? Deus pode te dar mais do que você? Para que Deus pode te dar mais do que você precisa? Para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Aleluias. Aquilo que o pastor prega para nós, que nós vamos, né? Eu não lembro exatamente o texto, mas recepcionar. Eu só sei que o final é recepcionar nos tabernáculos eternos. Eu não lembro exatamente, é o texto de Lucas. Ou seja, além daquilo que nós precisamos, Deus dá, irmãos. Mas tem um propósito, para fazer todo tipo de boa obra. Versículo 9, estamos encerrando, versículo 9 e 10. Como dizem as Escrituras. Eu não quero ler esse texto da Escritura, eu quero ler outro.
Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado. Não precisa abrir não, irmãos. Eu vou ler alguns textos aqui. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não seja mesquinho não, irmãos. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Salmos 112, 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. E Salmos 37, 25 e 26. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Salmos 37, 25 e 26. Versículo 10. E Deus, olha só. Ai, irmãos, isso aqui é tão fantástico, olha. E Deus que dá a semente. Quem dá a semente? Deus. Para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Versículo 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão. Olha que interessante. Depois de você dar. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Deixa eu ver se aqui até o versículo 11. Passei o versículo 12 para ver se é isso mesmo. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, irmãos, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Irmãos, nós podemos nos esquecer de muitas pessoas, mas dificilmente nós vamos esquecer com quem foi generoso conosco. Todo mundo é amigo de quem dá presente. A Bíblia diz isso. E Deus tem recebido orações de gratidão. E talvez as pessoas tenham orado por você, lembrado de você. Ah, Dona Maria, vou lembrar da Dona Maria, vou orar pela ela. Em síntese, irmãos, eu queria deixar isso para vocês, que generosidade, ele é um ato contínuo, é um propósito de vida, é um princípio do Evangelho. Que o Espírito Santo possa abençoar vocês, que Deus possa dar semente para cada um de vocês. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu era solteiro, e eu me agarrei nesse texto aí, e eu orava assim, Senhor, eu quero semente, Deus, eu quero semente para que eu quero ofertar na igreja. Eu quero ofertar para o povo de Deus. E eu orava assim, Senhor, eu quero semente, eu quero semente, eu quero semente, eu quero semente. Deus pode dar semente. Deus pode fazer essa semente florescer, para que você possa abençoar as outras pessoas no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tenha uma excelente semana.